Bom dia, gente. Bom dia, meus chuchus, gatonas e gatinhos. Começando a nossa live de hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante. E se você está assistindo a gravação, porque essa live vai ficar gravada, é só você passar alguns minutos, porque agora no início, na abertura da live, vamos receber as pessoas que estão aqui tomando café comigo. Bem-vinda, Dri! Oi, meu amor, tudo bem? Aflorar Treinamentos. Bem-vindas, obrigada pela presença aqui nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, que é a sua dor, é a sua grande oportunidade de crescimento. Como é que a gente pode perceber uma grande oportunidade nas nossas dores diárias? E hoje para mim é muito emocionante, né? Eu estava estudando para a live, inclusive ontem, e lembrando que hoje é o Dia da Mulher Negra. Dia da Mulher Negra e assim, símbolo de muita luta, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns comentários no final da live sobre isso. Hoje também começa o ano novo para os maias, o calendário maia, e é bem interessante. Eu estava numa live agora antes de entrar. Hoje é um dia especial. Todos os dias são especiais, né? Nós estamos fazendo essa live hoje como a última live antes do nosso evento que começa amanhã, o baile, né? A gente está esquentando aqui para o baile. E o que é que a gente vai fazer amanhã? Amanhã não, na terça-feira em diante, né? Vamos ter 10 dias juntas, juntinhos. E nesses 10 dias eu vou levar para vocês informações muito interessantes sobre qual é a dor que você está vivendo, qual é a origem dessa dor, de onde veio isso, de onde vieram essas máscaras que vocês usam, que nós usamos, e como é que a gente pode lidar com isso para sair do momento de dor para um momento de oportunidade. Bem-vinda, Thay! Então, o baile vai ser uma jornada muito especial, porque eu tô preparando com tanto carinho, com tanto amor na minha alma. Tudo que eu vou trazer para vocês eu apliquei em mim e trouxe resultados, né? Então, compartilhar o que a gente estudou, o que a gente sabe que funciona. É essa a intenção. Clica lá na bio se vocês não se inscreveram ainda. É totalmente gratuito e vai ser muito gostoso, tá? Bom, vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Sua maior dor é sua grande oportunidade. Um beijo, meu amor. E aí eu fiz um compilado com vários livros. Me inspirei muito no Milton Menezes, que é um grande mestre em constelação e terapia regressiva. E estudei outros materiais, né, também, para me preparar, Siri Prembaba. E assim, eu trouxe algumas falas que vão trazer para a gente fichas, despertar sobre essa questão da dor e da oportunidade. Não sei se vocês sabem da minha história, mas assim, como é que eu me tornei terapeuta, né? Foi justamente isso, foi transformando um momento de dor em oportunidade, porque eu era contadora, né? Eu sou contadora, já estava assim há muitos anos, na época já tinha assim uns 18 anos, 17 anos, de uma carreira muito próspera, muito feliz, como auditora, e estava tudo bem. Eu não tinha queixas em relação à minha vida profissional, à minha vida financeira, mas eu estava me separando, né? E eu estava saindo de uma relação extremamente tóxica e abusiva. E nesse sair dessa relação, né, que para mim foi uma dor muito grande, porque não é fácil você encerrar um relacionamento tão longo, que tem filhos, né, como frutos, e eu, nesse momento de dor, comecei a me cuidar. E foi ali, na dor, que eu identifiquei a oportunidade de me transformar em terapeuta. Porque a cada momento que eu acessava aquelas informações, parecia assim que eu, sabe, um vulcão, aquilo tudo fazia muito sentido para mim. E eu fui vendo através de outras mulheres que foram chegando, me abordando, que esse era o sentido novo da minha vida profissional, inclusive. Então eu peguei aquela dor da separação, com todas as coisas, não foi fácil, né? Difíceis e ruins que aconteceram. E eu fiz como a pérola, né? Que eu tenho até um post aqui. Você vai cobrindo com camadas de nácar e vai transformando aquela dor em uma pérola. Então,
Esse é o sentido do sofrimento da gente aqui. E eu não vou entrar aqui na seara espiritual religiosa, tá? Bem-vinda, Rutinha. Então, olha que interessante a primeira frase que eu trago aqui. Questões inacabadas da alma. Um complexo surge onde experimentamos uma derrota na vida. Uma frase de Jung. Um complexo surge onde experimentamos uma derrota na vida. O que é isso, gente? Pensa na tua história de vida. Faz aí agora uma linha do tempo imaginária desde quando você se lembra até hoje. Você vai perceber que nessa história de vida tem muitas situações não resolvidas, tem muitos complexos, né? Esses complexos são situações que nós atravessamos e que não ficaram digeridos. Não, sabe aquela coisa que prendeu aqui na garganta, arranhou? E toda vez que isso acontece, que isso não é processado, a gente sente internamente essa derrota e começa aí a dor. Então, é muito desafiador lidar com esse sofrimento, porque esse sentimento, essa dor que a gente atravessa, a gente não quer olhar para isso, né? Então, você não quer olhar para o momento que você se sentiu abandonada, para o momento que você se sentiu traída. Você não quer olhar para essas coisas. Então, o que acontece nesse sofrimento? A gente vai e veste uma armadura. A gente vai e coloca uma máscara, que é o tema do nosso baile. Então, por exemplo, voltando para nossa infância, toda vez que eu me senti, na minha infância, por exemplo, sozinha, abandonada, não que meus pais tenham me abandonado, né? Bem-vinda, Adri. Toda vez que eu me senti sozinha lá atrás, eu aprendi a colocar uma máscara, a máscara da carente. Sem perceber, foi a estratégia que eu criei. E eu venho trazendo isso na minha vida. Toda vez que você se sente rejeitada, que você se sente injustiçada, qualquer dessas dores, desses sofrimentos, ele vai se revestindo de um comportamento padrão. E muitas vezes esse comportamento padrão, ele traz amortecedores. O que são esses amortecedores, né? Trouxe aqui a lista de 3. A gente tem o sexo, a comida e o poder. Ou seja, quando a gente começa a comer desenfreadamente, é em busca de amortecer uma dor que está lá latente na alma. Só que a gente faz isso de forma tão automática, a gente passa o dia tão no automático que a gente não percebe. Teve uma época que eu comecei a perceber os momentos, há muito tempo isso, que disparava vontade de tomar cafezinho ao longo do dia e comer aqueles biscoitos Maria, né? Biscoito de maisena, que eu fazia isso muito no passado. Então, era toda vez que no meu trabalho acionava uma situação que me lembrava da dor, a dor que levava para o abandono. Aí eu recorria àquela coisa do alimento. E isso repercutia, logicamente, no meu corpo. Então, a gente acaba levando como amortecedores para o sofrimento o sexo, a comida e as questões de poder. Inclusive, o sexo é uma relação de poder, né? É quando a gente acaba fazendo isso de maneira inconsciente. E aí a gente começa a trilhar esse caminho do sofrimento. Como é isso, Lu? A gente tem aí doenças graves, conflitos familiares e afetivos, conflitos profissionais, conflitos ligados à sobrevivência, obsessões e os pequenos sofrimentos do dia a dia. Tudo isso faz com que a gente entre naquela roda de samsara, naquele sofrimento contínuo, porque aquilo ali quer mostrar algo de importante para a gente. Então, por trás de toda doença, inclusive doenças graves, tem uma oportunidade muito grande. Muito. Só que a gente está ali vivendo aquela dor, né? De repente você descobre que você tem um câncer, que você tem uma doença autoimune. A gente não consegue enxergar aquilo como uma oportunidade, porque a gente vai percorrer o ciclo do luto. A gente vai negar que está com aquela doença, a gente vai brigar com Deus, a gente não vai entender o que está acontecendo. Mas aquela doença é uma manifestação de sofrimento que traz para a gente uma grande oportunidade. Bem-vinda, Lívia. Então, gente, é exatamente isso que acontece. Tudo que a gente vive de sofrimento, seja ele no sentido do corpo físico, oportunidades também,
no dia a dia, irritação, aquelas angústias, filhos difíceis, tudo isso é a vida, é o universo trazendo para nós a oportunidade de enxergar algo. E primeiramente, ele bate na nossa porta com uma oportunidade de amor. O universo, a vida, ela não traz pra gente de cara uma doença. Ela não joga de cara assim, né, o desafio hard. Salvo algumas exceções que eu também não vou entrar aqui nessa seara religiosa, tá? A vida, ela começa a bater na nossa porta devagarzinho. Ela vai mostrando através de uma chateação, uma irritação, uma decepção. E ela vai fazendo com que a gente enxergue alguma coisa. Só que a gente fica muito mais focada na perda do prazer momentâneo e material. Então, por exemplo, eu estava em um imóvel, morando naquele imóvel, pagando um aluguel de um valor alto, e um pouco assim preocupada se não seria melhor eu sair daquele aluguel ali para uma opção mais em conta ou ir para um outro imóvel próprio, né? E aquilo me incomodava por quê? Porque eu não queria deixar aquele lugar, eu estava apegada ao conforto daquele lugar, à segurança, a tudo que a minha alma queria, que estava ali. Só que a partir do momento que eu fui tendo sinais de que a melhor decisão a tomar era sair daquele imóvel, ir para uma opção onde eu pudesse guardar esse dinheiro, aplicar, eu transformei o meu sofrimento, o meu apego em uma oportunidade. E eu tomei essa decisão, eu mudei de imóvel e eu passei a ter mais essa grana para guardar, para eu desfrutar com a minha filha, para eu poder fazer uma viagem, para eu comprar um notebook novo, né? Então a vida, ela vai dando pequenos sinais. A gente não enxerga às vezes, ou a gente enxerga e finge que não está vendo. Se eu não tivesse enxergado e abraçado a oportunidade e deu tudo certo, a vida poderia mandar algo um pouco mais intenso para dizer assim: Lu, acorde aí, acorde, sai agora. Talvez uma necessidade de um gasto de última hora. Semana passada eu tive que trocar a bateria do meu carro. De última hora aí, R$ 450. Essas coisas acontecem o tempo todo, né? Então, é a gente olhar para esse sofrimento de uma maneira pedagógica, como um foco de aprendizado. Acontece a crise e temos a oportunidade de ver o que estava submerso. Então, toda crise, na verdade, ela é uma grande oportunidade positiva na nossa vida. A crise, pensem na crise como um iceberg. Vocês sabem que na figura do iceberg tem aquela pontinha que está em cima da água, mas a grande questão, o grande volume de gelo está embaixo da água. Então a crise é exatamente isso. É aquela pontinha do iceberg que começa a aparecer. Mas quando ela chega na nossa vida, seja através do desemprego, através de uma separação, através de um filho, uma filha que começa a passar por um problema, ela está querendo mostrar pra gente todo esse gelo que está embaixo da água. Esse gelo, esse grande iceberg que está lá e a gente não parou em momento algum para perceber que existe essa questão toda a ser trabalhada, né? Então, para a gente é muito difícil admitir que a gente formou esse iceberg de dor e que ele eclodiu em uma crise. A crise, na verdade, é uma situação que já está posta, né? Então, a gente vê a pontinha do problema, do sofrimento, mas se a gente tem disponibilidade para olhar para aquilo como um todo, a gente percebe que aquilo ali traz uma oportunidade de mudança. Então, aqui eu trouxe: a crise sinaliza a necessidade de transformar valores e traços de caráter. Então, é através desse momento de dor e de crise que a gente tem a oportunidade de parar tudo, parar a nossa rotina e dizer assim: que merda eu tô fazendo? Por que eu deixei a coisa chegar nesse ponto? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma pessoa, uma cliente, né, que aconteceu uma questão de traição. Ela foi traída. E ela também traiu. E ela faz o trabalho terapêutico para
para entender porque ela não aceita que ela foi traída. Então ela vive nessa crise constante e ela não entende que todos somos humanos, que todos somos passíveis de gestos através das nossas sombras. E ela se coloca, sem perceber, em uma posição aqui muito acima desse companheiro. Porque que ele, que está aqui embaixo, me traiu, como ele pôde ter feito isso? Né? Numa relação afetiva, a gente fica, ó, os pedestais na mesma altura. Ou a gente desce dos pedestais e ficamos iguais. Então, a crise que acontece no teu casamento, a crise que acontece na tua vida profissional, ela mostra que o seu sistema de valores, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, precisa ser revisada. Precisa ser trabalhada. Ah, Lu, mas eu não tenho culpa. Gente, vocês acham? Eu falei aqui no início da live, que eu vivi um casamento abusivo. Eu vivi um casamento tóxico. No início, quando eu saí desse casamento, que foi a crise que eu atravessei e me tornei terapeuta, eu ficava puta da vida, porque eu ficava assim, primeiro com raiva de ter passado por tudo aquilo. E eu achava no primeiro momento que a culpa toda era do companheiro. E que a minha parcela de culpa era ter sido idiota por estar ali naquele lugar, por ter me permitido, sem necessidade, porque eu tinha independência financeira, ter me permitido estar ali. Só que aquela situação, na verdade, veio para que eu enxergasse. Bem-vinda, Carlinha, saudade também. Aquela situação do casamento tóxico veio para que eu enxergasse toda a minha estrutura de carência afetiva. Por que eu precisei estar ali com aquela pessoa que não me valorizava, que não me preenchia e que eu não precisava estar ali? Mas por que eu precisei ficar tantos anos nesse lugar? Entendem? Então, quando eu parei para olhar para a grande crise que se instalou em minha vida, eu pude perceber que sim, eu tinha minha parcela naquilo tudo. Não era, o seu companheiro foi o culpado, ou você foi um idiota. Não. Então, eu passei a rever os meus valores e a minha forma de me relacionar. Por que eu precisava estar com alguém, mesmo que essa pessoa não me apreciasse, mesmo que essa pessoa mexesse tanto com a minha autoestima, e por que eu permitia que o outro mexesse com a minha autoestima daquela maneira? E esses valores, eles iam disfarçados, porque eu sempre fui uma pessoa que não me importava de estar sozinha, eu não queria estar sempre namorando. Só que essa necessidade, ela vinha sutil, ela vinha embutida, era uma necessidade de aprovação. Então, quando eu entrei nessa crise, eu mergulhei, eu me dispus a rever os meus valores e os meus traços de caráter. No que é que eu acredito? Qual é a base de um relacionamento saudável? Então, eu tive que usar 3 ferramentas importantíssimas: coragem, disposição e lucidez. Para transformar o nosso sofrimento em uma oportunidade, a gente precisa, sim, de uma boa dose de coragem. Muita coragem. Muitas pessoas chegam até mim em busca de um trabalho terapêutico, mas sem a coragem de olhar para essa parte do iceberg que está submersa. Porque se você está numa relação tóxica, gata, é porque tem muita coisa aí embaixo da água que você não olhou ainda. Se você está em um emprego que você odeia, porque você precisa dessa grana, tem muita coisa aí escondida. Se você está frustrada, se você é uma pessoa perfeccionista, controladora, esse iceberg existe na sua vida, ok? Então, o primeiro passo é você ter coragem para olhar. É você ter disposição, porque não basta fazer essa virada, ó, dar essa olhadinha e sair correndo. Tá fazendo sentido para vocês que eu tô falando aqui? Lil Moras, doutora Trícia, fala se tá fazendo sentido ou se parece muito surreal esse movimento, né? Então, é você primeiro ter coragem de olhar, é você se dispor a pegar esse iceberg, ó, quebrar esse gelo, olhar o que tem ali, né? E você ter lucidez, clareza mental. Então, pra gente
ter essas 3 ferramentas, que bom, Carlinhos, tá fazendo sentido, né? Doutora Trícia também. Então, eu preciso fazer com essas ferramentas, é o que você está trabalhando. Olha que interessante, Lil. Pois é. Então, para eu ter essa coragem, disposição e lucidez, lógico que cada uma no seu tempo, porque tem gente que vai no processo muito mais rápido, já está preparado. Tem gente que vai mais lentamente e tá tudo bem, cada uma no seu momento. A gente vai levar para 2 caminhos, que é a mudança de prioridade e o autoconhecimento. Então, voltando para o meu exemplo, eu estava morando em um outro lugar, gastando muito mais com aluguel, e eu resolvi morar aqui. Só que aqui, apesar de eu ter um gasto menor, eu tenho algumas questões que me incomodavam, como, por exemplo, não ter uma garagem. O carro dorme na rua. Só que o que é que eu fiz? Quando eu tive coragem de olhar para isso, quando eu tive disposição para mudar isso e lucidez, clareza mental, isso foi um sofrimento para mim, gente. Eu chorei muito, viu? Chorei igual a criança, deitei na cama, posição fetal, falei, nossa, eu não quero ir embora daqui. Aqui tem silêncio. Inclusive, um dos motivos de eu fazer live domingo, esse horário, é porque é o horário que tem silêncio aqui na rua. Quando vai dando umas 11h30, meio-dia, a galera começa a fazer muito barulho. O carro do ovo passa toda hora. E lá onde eu morava não tinha isso. Então tudo isso mexeu comigo, entende? Nesse exemplo aí, o meu sofrimento, a minha entrada em crise. Então eu resolvi mudar a minha prioridade. Lá onde eu estava antes, eu tinha a prioridade de morar em um lugar silencioso, que eu adoro. Ouvia somente os sinos da igreja do Bonfim e os pássaros. Morar em um lugar tranquilo, em um lugar seguro. E ter o conforto de estacionar em um lugar legal. Eu tinha também um quintal. Aqui eu resolvi mudar a minha prioridade para fazer a transformação do sofrimento em oportunidade. Eu passei a priorizar morar em um lugar que me proporcionasse guardar dinheiro, que me proporcionasse ter um orçamento mais enxuto, apesar de eu ter condição de pagar o outro apartamento. Eu optei, então eu mudei a minha prioridade. Eu botei um óculos especial, passei a olhar por um outro prisma. Aí eu me questionei, aqui nesse lugar tem segurança, que é um valor muito importante para mim? Tem segurança, porque eu já morei aqui, eu sei que tem. Então eu teria que abrir mão de ter o silêncio o tempo todo como eu tinha lá, de ter o estacionamento. Então eu comecei a mudar a minha prioridade e a ver a questão do autoconhecimento. O que é que eu podia fazer para transformar esse apartamento aqui em um lugar acolhedor, em um lugar onde eu pudesse satisfazer as coisas que são importantes para mim. Aí que vem o autoconhecimento. O que é importante para mim, por exemplo? Estar em um lugar limpo e aconchegante, tirando a parte da segurança que eu já tinha identificado. Então, para aqui estar limpo, aconchegante, eu fiz uma pintura. Eu troquei aqui o azulejo do banheiro. Eu dei uma repaginada. Eu preparei o ninho para mim, porque eu conheço o que me faz bem. Então, quando você está na situação, resumindo, né, de sofrimento, qual é o caminho para transformar esse sofrimento em uma grande oportunidade? É você ter a coragem de olhar para esse sofrimento, ter disposição e ter lucidez. Com esse trio, você vai partir para a mudança de olhar, a mudança de prioridade e o autoconhecimento. Então, no baile, a gente vai fazer isso, tá? Da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui o passo a passo, no baile a gente vai olhar para esse sofrimento que vocês estão passando, a gente vai ter disposição para entender. Através do autoconhecimento, a gente vai destrinchar aqueles nós, que é o que eu chamo de máscaras, né? Por isso que é o baile de máscaras. Então, a gente ter disposição para tirar essa máscara, ó, fazer um pequeno teste para ver como é olhar para o mundo sem essa máscara. E a gente não precisa tirá-la de vez, a gente vai passito a passito, ok? Então, aqui, doenças não passam enquanto não mudamos crenças e valores. Gente, isso é a maior verdade. Todas as doenças têm um fundo
em emoções e em sentimentos. Vocês acreditam nisso também? Os sentimentos, as nossas emoções interferem completamente no nosso corpo. Quem aqui nunca engoliu um sapo e na sequência ficou com um problemazinho de garganta? Pois é, doutora. Bem-vindo, Hugo. Então, a gente engole um sapo e aí manifesta uma garganta inflamada, uma herpes labial, uma herpes genital, uma rinite, né? Aquele ambiente congestiona a gente. Eu tenho uma cliente que manifesta urticária. Então, toda vez que ela está passando por um momento de estresse, de confronto, ela começa a ter urticária. Eu já manifestei a rinite em momentos de grande conflito, falta de segurança. Exatamente, né, Lil? Sentimentos e emoções, bioenergética, couraças. Pois é. Inclusive, a obesidade. A gente sabe que existem traços de personalidade que fazem com que a gente desenvolva o corpo mais gordinho. E aí, toda vez que a gente desfaz o nó na nossa personalidade, fica muito mais fácil emagrecer. Então, é por isso que às vezes você não sustenta o corpo magro. Isso aconteceu comigo, né? E eu tô no caminho de desamarrar, desatar esse nó. Eu fiz uma cirurgia plástica há um tempo atrás. E aí, assim, sempre tive um corpo com cintura. Eu sempre tive um corpo curvilíneo, mesmo quando eu tô acima do peso. Aí na cirurgia, né, ele colocou silicone, ele tirou aquelas gordurinhas de certas partes ali da barriga e tal, botou no meu bumbum, eu nunca tive bumbum. Gente, impressionante como, com o passar do tempo, o corpo foi moldando para o mesmo formato. O tipo de bumbum, ele botou o bumbum, ficou redondinho. O bumbum foi aprumando para ficar como ele era, no formato que ele tinha antes. A cintura permaneceu, o meu corpo foi restabelecendo o formato, porque esse formato está ligado a traços da minha personalidade. A necessidade de controle, a necessidade de proteção. Enquanto eu não desfaço esses nós, o meu corpo ele vai sempre manifestar dessa forma. Então é possível que a gente possa ter esse apoio para uma transformação mais definitiva, mais permanente. E é isso que eu venho fazendo. Então, eu larguei mão do controle de fazer dieta maluca, de querer aquele corpo a todo custo. E sim aceitar o que eu tenho e cuidar com amor dele. Então, as doenças, quando a gente usa essas máscaras, durante toda a vida, a máscara da dependência, do vitimismo, do controle, da rigidez, da fuga, né? Uma procrastinação. Essas máscaras vão construindo doenças que vão se manifestando ao longo da vida. Aí a gente volta para o que eu falei no início da live, do sofrimento como uma fonte de transformação. Você se vê como uma doença manifestando, e a doença é o universo batendo de novo na sua porta, te convidando para uma mudança. Primeiro ele bateu de maneira amorosa, em situações de crise, situações que você ficou angustiada, ficou triste, você não ouviu. Então ele vai compondo, ele vai bater de novo através da doença. Pode ser uma doença com uma manifestação mais leve, como eu falei aqui, uma herpes, uma rinite, uma dor de cabeça, mas também pode ser uma doença mais grave. E aí a gente vai para doenças degenerativas, para o câncer, né? A sensação contínua de não ser vista, não ser amada e acolhida, traz a possibilidade de formação do câncer de mama. Gente, perdão, eu não sei se está um barulho muito forte aí para vocês. Começou aqui o barulho na rua, lembra que eu falei? E vai chegando esse horário, o pessoal vai acordando. Mas tá dando para escutar bem aqui o que eu tô falando? Me fala se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá certo? Eu vou deixar aqui a portinha fechada e a gente vai prosseguir com a live. Então, gente, as doenças, elas vêm como uma segunda chamada no universo. Ai, que bom que tá dando, Lil. É um segundo chamado pra gente se abrir para essa transformação. E aí eu venho agora falar um pouquinho sobre como fazer essa transformação. Que bom.
Só é possível se libertar do passado olhando para ele e entrando em um acordo. Tem muita gente que vem para a terapia e não tem coragem de olhar para esse passado. Ah, Lu, tá quieto, para que eu vou mexer naquilo ali? Eu não quero nem lembrar. Eu lembro de uma cliente que eu comecei a fazer um trabalho de regressão com ela e ela tinha que olhar para a vida, para a parte da vida dela que foi a infância, que foi muito dolorosa. E ela não queria olhar. Só que para a gente fazer esse processo de ter coragem, disposição e lucidez, a gente precisa sim ter coragem de fazer um movimento e olhar para trás. Mas não é olhar para trás com julgamento no coração, com rigidez. É olhar com o coração aberto para fazer um acordo, fazer as pazes. É olhar para aquele pai, para aquela mãe e dizer assim, ó, eu abro mão do julgamento. Eu escolho abrir mão do julgamento. E a gente vai desfazendo esses nós, esses laços que já viraram nós, energeticamente falando. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar o sofrimento atual, pegar essa máscara e ressignificar, é olhar para trás e transformar o sofrimento da gente, fazer um acordo com o que aconteceu, escolher ir dali para frente. Isso é muito importante. E a gente vai fazer isso durante esses 10 dias juntos no baile, nessa caminhada, nessa jornada terapêutica, né? A gente vai primeiro olhar para trás, a gente vai estudar o nosso corpo. Eu vou trazer para vocês no grupo do WhatsApp os mapinhas corporais para você identificar quais das 5 feridas emocionais vocês estão vivendo, e olhando para o corpo de vocês fica muito fácil de entender qual é. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar essas feridas, porque cada uma das 5 feridas traz uma máscara, traz um tipo de sofrimento. Quando a gente olha para esse sofrimento, entende o que é que o universo, o que é que a vida quer mostrar, a gente transforma isso em uma grande oportunidade. E muitas vezes a sua oportunidade, se você conseguir parar para enxergar e analisar, ela traz uma vocação, como foi o meu caso. Olhar para meu casamento, olhar para meus relacionamentos para além do meu casamento, me viu que eu tinha a oportunidade de me tornar psicoterapeuta. E aquilo ali trouxe para mim um novo propósito de vida. Então, quando você tem coragem de fazer esse movimento, de fazer as pazes com o seu passado, você pode identificar potencialidades, novas profissões, novos estilos de vida, novas razões de viver. E aí as oportunidades vão chegando. Josi, bem-vinda. Eu vou trazer a Josi aqui como exemplo. A Josi, ela também é psicoterapeuta. Ela tem toda uma história relacionada com a maternidade dela. Josi tem 2 filhinhos lindos. E aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos que ela experimentou ao longo do exercer esse lindo papel de mãe, trouxeram para ela uma oportunidade em se tornar uma terapeuta que ajuda outras mamães. Olha que lindo isso, né? Então é você pegar realmente o que o universo bate na tua porta e transformar esse sofrimento sim em uma oportunidade. É isso que eu tinha para conversar hoje e eu quero fazer um fechamento aqui da live. Não saiam ainda, por favor, que a gente já está nos 5 minutinhos finais. Fiquem comigo até o fim, porque a gente tem aqui, como eu falei para vocês, hoje é o dia, exatamente, ressignificar, minha amiga, sempre ter coragem de olhar para isso e fazer esse acordo com o passado. Hoje é o dia da mulher negra, hoje é o dia de Teresa Benguela, e eu quero falar para vocês que dentro de todas nós, por mais que a gente não tenha uma pele negra, a gente pode ter uma pele morena, parda, algumas mais branquinhas, existe sim o sangue negro, existe a mistura. E hoje eu preparei uma postagem, vai sair daqui a pouco no meu Instagram, fazendo uma homenagem às ganhadeiras de Itapuã, como essa representação de hoje da mulher negra. As ganhadeiras de Itapuã são um grupo que se formou em 2004. Isso, Liu. As ganhadeiras são um grupo que se formou aqui, um núcleo de preservação de tradições orais do samba de roda. Então, mulheres que moram aqui, originárias do bairro de Itapuã, aqui no Abaeté, negras,
que pegaram todo o sofrimento delas, né? Elas, por que o nome é Ganhadeiras de Itapuã? Porque elas ganhavam dinheiro lavando roupa. E isso não é uma vida fácil. Era a forma delas de viver, lavar roupa e vender quitutes, vender peixe frito. Elas pegaram essa vida que trouxe muito sofrimento, muitas limitações financeiras e transformaram em uma linda oportunidade. Porque elas criaram um grupo cultural e elas saíram aí mundo afora, né, para além das fronteiras do Brasil, divulgando esse trabalho com o nosso samba de roda, algumas delas com tradições do candomblé, mas enfim, com a sabedoria, né? Exatamente. Então, assim, eu fico toda arrepiada, gente, porque a minha avó paterna, Rosalva Xavier da Silva, ela também era lavadeira. E eu sinto muito orgulho de ser neta de uma lavadeira. Eu sinto muito, porque a minha avó, ela fez de tudo para sobreviver. Eu lembro quando eu era pequenininha, menos de 7 anos, alguns flashes da minha avó com aquela trouxa na cabeça, aquela trouxa de roupa. E ela era negra, ela era alta, ela equilibrava a trouxa e eu ia de mãos dadas com ela entregar a roupa que ela lavava aqui, num bairro que a gente tem chamado Dendezeiro, na casa da patroa, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, eu tenho orgulho de ter recebido a vida que veio da minha avó Rosalva. Ganhadeira, não é de Itapuã, mas uma lavadeira, uma mulher forte. A minha avó também era marisqueira, ela pegava marisco, porque muitas vezes a fome batia na porta. E aquele recurso da natureza, o marisco, era a oportunidade de trazer alimento para casa. Então, assim, eu honro hoje fortemente a minha avó, uma mulher negra. E aqui, nas minhas veias, também corre esse sangue negro. Que hoje você possa sentir que dentro de você também é seu dia hoje, independente da cor da sua pele. Muito orgulho das nossas histórias, das nossas raízes, né? E eu anotei aqui uma frase de Dona Mariinha, que é uma das lavadeiras, das ganhadeiras de Itapuã. Ela fala que toda mulher, em sua essência, é ganhadeira. São elas, dos anjos e das marés, crioulas do balangandã, ciranda de roda na beira do mar, ganhadeira que benze, vai pro terreiro sambar, nas escadas da fé é a voz da mulher. Todas nós temos o sangue negro na nossa família, todas nós somos mulheres de honra, vamos honrar, vamos hoje homenagear as mulheres negras e a todas nós que temos essa mistura de raças, tá bom? E eu honro a minha avó Rosalva, eu agradeço por também ter esse sangue de mulher negra aqui dentro de mim. Eu agradeço muito por vocês que estiveram aqui comigo, Lio, todo mundo que tá aqui, Josi, né? E que eu vou deixar essa live gravada. Convido vocês amorosamente para participar do Bailes. Entrem na bio, aqui, entrem no grupo do WhatsApp. Vamos juntas fazer uma jornada com 10 dias para aprender a transformar esse sofrimento em oportunidade de vida, em novos propósitos e perspectivas, tá bom, meus amores? Domingo lindo para vocês, recebam meu carinho. Obrigado por ter estado aqui comigo nesses 40 minutos, tá? Beijo enorme. Tchau, tchau. Obrigada, Lil, que bom, eu te recebo com muito carinho. Tá tudo feito com muito amor. Um beijo, até mais.